E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Raposa News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Cruzeiro, né? Então, se você é novo, eu peço que você se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo, né? Estamos sempre deixando você, torcedor cruzeirense, bem informado com as principais notícias do Cruzeiro, né? Pois é, né? O Cruzeiro continua naquela preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, né? Mas sempre com algumas perguntas. O Cruzeiro precisa de reforço? O Cruzeiro precisa mais de algum reforço ali pontual? Vale destacar que quando Leonardo Jardim chegou aqui no Cruzeiro, avaliou o elenco e ele gostou muito do que viu, né? Então, sem sombra de dúvida, não vai precisar de tantos reforços, né? Inclusive, ele pediu um reforço, um cara que se deslocasse pelos lados do campo, os dois lados do campo. Reforço já foi contratado, né? Chama Wanderson, inclusive que os gaúchos não gostaram, né? Na concepção deles, Wanderson era um jogador importantíssimo, né, para o Internacional. Mas chegou no Cruzeiro, né? Já foi apresentado. As informações que a gente tem é que está sendo destaque nos treinos, né? Mas se fala em uma ou outra posição ainda, né? Agora a bola da vez, né? O questionamento em cima de Cássio, né? Será que o Cruzeiro poderia ir atrás de outro goleiro? Um goleiro mais novo, um goleiro que Cássio possa transmitir aquela experiência que ele tem? É uma pergunta que fica, né, pessoal? Para ressaltar que Cássio estreou no Cruzeiro, vem sofrendo alguns gols de bolas defensáveis, né? Bolas que a gente acha e percebe que dá para defender, mas é um cara experiente, é um cara que a gente sabe que pode dar a volta por cima. Nesse momento também não podemos crucificar ninguém, até porque ninguém estava bem no Cruzeiro. No campeonato estadual ninguém foi bem, Dudu não foi bem, Gabigol não foi bem, ninguém foi bem, pessoal. O que é que a gente pode tirar desse campeonato estadual? Nada, né? Temos que passar uma borracha e focar no que vem pela frente. Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro é uma competição que não é fácil, precisa de elenco. E a gente sabe que o Cruzeiro hoje tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, né? Tem um elenco qualificado. Chegou um treinador agora que, para mim, vai colocar esses caras para jogar, vai definir um padrão de jogo, vai definir uma equipe. E hoje ninguém sabe qual é a equipe do Cruzeiro, ninguém sabe quais são os jogadores do Cruzeiro. Na verdade, o Cruzeiro tem um elenco, mas não tem um time. A verdade é essa, né? Mas a partir de agora, com o Leonardo Jardim, a gente vai ter um time. A gente vai ter um padrão de jogo, né? Queira ou não queira. Eu sei que os Santos, às vezes, fica fazendo pouco, né? Mas alguns especialistas já colocam o Cruzeiro aí como forte candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Tomara. Brasileirão, Sul-Americana. Vai ser definido o adversário também do Cruzeiro, né? Uma dessas competições, na Copa do Brasil, é importante. Vamos acompanhar as reações aí. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? TV Band de Minas. O link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que é que eles falam sobre esse assunto aí. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. De goleiro, né? Falou. Mas você acha que o Cruzeiro tem que contratar? Então, eu acompanhei muito nas redes sociais os torcedores até falando do goleiro Leonardo Jardim. Por coincidência, é um homônimo, né? É um goleiro do Vasco, bom goleiro, na minha opinião. Não. Pra não dizer, não. Muito bom. Dane-se, tô chato pra caramba. Mas o Cruzeiro mata. Chato. Bom goleiro. Por que você tá nervoso? Não, o Léo Jardim do Vasco é o goleiro, então, que... Ele é unanimidade. Por que ele não tá na seleção brasileira, então, querido? Ô, Ramon, vou levar o Malu hoje no sofá, porque ele tá muito chato, cara. Tem dó. Mas o que você acha dessa discussão de goleiro? O Cruzeiro tá... Você tá satisfeito com os goleiros do Cruzeiro? Lógico que não. Eu tenho que falar do Cássio. Tá. Ele tá rendendo... Vamos pegar antes da parada. Ele... Vai. Estava aquela confiança, para mim não estava, e é normal, só que eu acho que o Cássio se recuperando, não tem Léo Jardim para comparar com Léo Jardim do Vasco, tá, pessoal? Não tem Léo do Vasco para comparar com o Cássio, não tem. E o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, o Mister, para fazer assim, para não confundir os nomes, confiou de recuperar o Cássio. É que quando ele chega, o primeiro jogo dele, dia 12 de fevereiro, é com o Aragão, jogando lá contra o Democrata, e é uma partida infeliz do Aragão, que não quer dizer que não seja mais útil ao Cruzeiro.
E o Cássio não vive o seu melhor momento nessa temporada no Cruzeiro. Tem muita gente que acha que o Cássio não fez nada pelo Cruzeiro. Eu discordo. Posso lembrar aqui que o prejuízo não foi maior na Sul-Americana contra o Boca porque ele operou milagre em La Bombonera. Posso lembrar que a coisa não ficou mais apertada na partida de volta contra o Libertad aqui no Mineirão porque ele fez uma defesa com os pés incrível. Posso lembrar que contra o Botafogo, apesar dos 3-0, mas no geral ele foi o melhor em campo. Exato, ele teve a maior. Lanús na Argentina. Então não é assim. Oi? Lanús na Argentina? Isso. Fez pelo menos duas grandíssimas antes defesas. do Cruzeiro sair à frente, bem lembrado. Sim. Chutes lá do Moreno, que jogou no Coritiba. Então não é assim, uma verdade absoluta que ele não fez nada. Não, ele fez menos do que ele foi contratado para fazer. E o técnico do Cruzeiro acredita na recuperação dele. Meio do ano, se for observado uma outra situação, aí é diferente. Mas o Pedro Lourenço e o clube, de uma vez por todas, colocam um fim com relação a essa história de goleiro. E sobre o Cássio, a gente tem que lembrar, o Cássio nunca começa bem a temporada. Ele é um cara que ele demora... Isso é uma loucura completa que você está falando. Calma. Nunca começa bem a temporada. PhD em Cássio, irmão. Não. O Cássio, ele é estudioso do Cássio. Ele demora mais do que os outros para ele entrar no ritmo. O Corinthians já tinha feito esse estudo. Na primeira vez que ele perdeu a posição lá no Corinthians, que ele perdeu a posição pro Walter, foi por quê? Porque ele demorou para pegar o ritmo. E aí eles fizeram um trabalho todo especial com o Cássio para que ele entrasse em forma física e técnica, o mais rápido possível. Então, o começo de temporada do Cássio sempre é meio assim, meio inseguro, ele começa meio lento às vezes, mas aí depois embala. Então, assim, tem que ter paciência, porque o Cássio ele é um jogador que já lá no Corinthians, as comissões técnicas todas que passaram durante esses 12 anos que o Cássio ficou no gol do Corinthians, sempre falavam, não, o Cássio é um jogador que ele demora mais para entrar no ritmo, ele demora mais para estar na ponta dos cascos. Mas apesar dessa questão das atuações, sabe o que eu acho que pega muito? Aí é uma opinião pessoal. Quais são os jogadores hoje mais questionados pela torcida no elenco do Cruzeiro? Valu, quer me ajudar? Cássio, quais são os jogadores hoje mais questionados? Cássio, os dois laterais e Matheus Pereira. Perfeito. Os dois laterais não nem estão do Caíto, mas Marlon que é reserva. Vamos lá. Cássio, postagem com as taças, pede mais vaga da torcida depois do primeiro gol do Hulk. O William, aquela questão de saída. Da ex lá, enfim. Marlon, curtindo postagem do Grêmio. Qual é o outro? Matheus Pereira nas entrevistas. Mas o Pedro Lourenço falou aqui que isso acabou. Então, mas até que ponto... Aí eu tô me referindo ao torcedor. Tá. Até que ponto o extracampo tá pesando até mais que o campo, Dola? O que você acha? Você acha que pode ter essa dificuldade do torcedor de aceitar esse tipo de postura? Uma coisa acaba puxando a outra, né? Certamente. Quando o jogador, ele tá fazendo, digamos assim, fazendo tudo certo, não tem nenhum tipo de reclamação extra-campo sobre ele, mas ele em campo às vezes tá deixando um pouco a desejar, tendo crédito também principalmente, né? Que no caso todos esses aí que você citou, eles têm crédito também com a torcida porque já tiveram momentos bons no Cruzeiro, aí o torcedor ainda vai passando o pano o máximo que dá. Sim. Mas quando você junta más atuações a uma sensação de que o cara às vezes não quer estar ali, ou que o cara quer estar em outro lugar. Aí a paciência. Quando começa a flertar um pouco com desrespeito à instituição, aí o torcedor pode olhar diferente. A gente pode avaliar com muita calma e parcimônia se é o caso mesmo de tanto desrespeito assim à instituição, ou se também não é a torcida muito à flor da pele pelo conjunto todo, pela expectativa que é criada em cima tanto de jogadores como de resultados da equipe, né? Um início complicado no Campeonato Mineiro, que é um campeonato fraco, aí você tem um goleiro que chega para ser a solução e ele começa a demonstrar insegurança em jogos que deveriam ser tranquilos pro clube, né? Então, assim, você vai somando todos esses fatores, você vai entendendo a torcida pegar um pouco mais no pé. Mas aí o jogador precisa ter a cabeça também de focar e entregar o que ele precisa entregar, que é dentro de campo. Isso. E aí parar de fazer bobagem fora
entregar dentro de campo, porque aí não tem mistério. Aí a torcida não vai achar ruim. Não tem torcedor que reclama de jogador que tá jogando bem. O goleiro fazendo milagres, ninguém vai falar. Não vai reclamar. Né? Se o Matheus Pereira para de dar as entrevistas, agora que acalmaram os ânimos, né? Tá sem entrevista para dar, não sei o que, ele volta bem, acabou. Não vai ter mais conversa fiada, não vai ter conversa paralela, não vai ter vaia, não vai ter nada. Mas só uma dúvida que realmente a gente não conseguiu completar. Vocês buscariam algum jogador nessa janela? Você fala especificamente de para esse elenco do Cruzeiro, qual posição você buscaria? A gente teve essa discussão ontem sobre os elencos. Eu, analisando no papel, eu acho o elenco do Cruzeiro um elenco equilibrado. Também acho. Titular, reserva. Eu não consigo cravar isso. Ah, não, mas você, vou falar. Não, mas você tá em super. Mas, Thiago, eu acho então, que o momento é de esperar. Deixa eu falar por que eu não consigo. É raro, mas hoje você tá insuportável. Porque não tem um time. Cara. Não tem, quando você não tem um time, não tem pra você, o técnico tá. Não tem pra mim, não tem pro CEO do Cruzeiro, pro Pedro, que foram buscar um técnico pra ter um time. Pra ter um time. Escala pra ele, Fernandes, escala o time. Então, a gente não sabe, mas o técnico já sabe qual é o time. Ele não consegue escalar, mas tem um time. Cara, isso é claro que tem, o técnico tá fazendo o que lá então? Isso aqui é pela primeira vez na televisão, igual o Silvio Santos usava. Pela primeira vez na televisão, você tá vendo isso aqui. Tem um time escala. Não escalo, mas tem um time. Cara, qual é o sentido do trabalho do Jardim, então? Ele tá vindo. Não, o sentido, ele tá vindo pra montar um time, que não tem. Ele já montou o time dele. Eu já sabe qual é o time consigo dele. dizer se o elenco é equilibrado ou desequilibrado, porque não existe um time pra gente avaliar o elenco. É simples. É simples. Tem uma galera que precisa mostrar em campo ainda para ser confiável. Você não consegue analisar assim. Eu não consigo. Quem consegue tá tudo bem. A gente pode entender hoje talvez pensar que nem haverá um time titular fixo. Tudo bem, Thiago, mas vai existir uma base, um jeito de jogar, onde os jogadores serão colocados, e aí a gente vai ver. A gente pensava que podia contar. Eu vou dar um exemplo. Hoje o William vive um momento muito ruim antes da parada. O Fagner, todo mundo pensa, é um reserva, realmente não tem comparação. Esse ano o Cruzeiro tem reserva, independente de quem ficar no banco. Mas e daqui a pouco, à medida que os jogos forem andando, ninguém consiga ser um lateral nota 6, por exemplo. Aí, esse discurso que a gente tem hoje, não, o Cruzeiro está resolvido nas laterais direitas, vai mudar a partir do momento que tiver um time. Não tem como nunca. Nunca você ter uma consciência de que isso aqui é um time. Por exemplo, se você pega do outro lado, o Sarabia, que não está jogando esse ano, como é que eu tenho plena convicção de que ele vai entregar algo? Pelo que ele fez ano passado. Então, a gente tem a convicção de que o William pode entregar pelo que ele fez na temporada passada. Mas por exemplo, na volância, Thiago, só que aí você vai confiar 100% que o Wallace está pronto para entrar a qualquer momento? Cara, se convenhamos, a gente fez essa comparação de Atlético e Cruzeiro. É muito mais plausível o Wallace me entregar algo durante 12 meses no ano, mas o Sarabia tudo bem, Thiago, mas ele não chega. Bem, o Wallace, em tese, é um ótimo reserva. Mas hoje, até o que ele mostrou no Cruzeiro, nem para ser um ótimo reserva, ele está sendo. Ele precisa ser recuperado. Ele ainda precisa ser recuperado. A gente não sabe. O cara que perdeu 5 quilos, o Pedrinho veio aqui e falou, ele perdeu 5 quilos. Tudo bem, mas se ele em campo mostrar que está realmente recuperado, problema resolvido. Mas se o Cruzeiro começa a jogar agora e o Wallace, por exemplo, não se recuperou plenamente, o Cruzeiro vai ter que rever a situação dele, vai possivelmente ir. Ficar em cima do imponderável. Nós vamos ficar em cima do imponderável. Nós estamos falando justamente das possíveis correções de curso. Se a gente ficar em cima desse do imponderável, cara, amanhã o Hulk pode parar de jogar bola. Mas, Thiago, a questão é tão... Nos 10 jogos que o Cruzeiro teve até aqui na temporada, esses caras não mostraram nada. Mas são 3 técnicos distintos. Vocês queriam que eles mostrassem o quê? Mas não tem como. Esse é o grande erro. Tanto é que quando a gente fala sobre a eliminação... Você tá vendo como é que o erro é tão grande a ponto de afetar essa nossa análise? Com o Fernando Diniz, que era o treinador que já estava no ano passado, que os jogadores já entendiam a ideia dele, em tese, não renderam. Com o Wesley, não renderam. E com o Jardim, eles ainda não tiveram tempo de mostrar. Então não dá pra gente falar, o Cruzeiro tem um time, esse é o time do Cruzeiro. A gente não sabe o que eles vão conseguir mostrar agora que eles tiveram um mês para trabalhar até o início do Campeonato Brasileiro, para poder chegar e olhar e falar, não, agora sim o Cruzeiro tem um time. Porque na desorganização que o Cruzeiro tinha, você podia pegar o Messi, o Cristiano Ronaldo e o time ia ficar uma porcaria. Será? Olha só, a gente está falando de janela fechada. O Valentim Gomes, hein? Sempre ele. Vamos continuar falando dele. Por quê? Porque ele rompeu o silêncio ontem,
falou sobre essa negociação que deu errado com o Cruzeiro. Vamos colocar na tela o que o Valentim Gomes disse? Olha só, meu staff conversou com o Cruzeiro, explicou a situação e conseguimos que fizessem uma oferta de um pouco mais de dinheiro. Eram 8,5 milhões de dólares para o Vélez. E não sei se algo se passou no clube, na organização, que deixaram de responder o telefone. O Vélez foi pedindo um pouco mais, foi mudando as maneiras, as formas de pagamento, os tratos, foi mudando tudo um pouco. E o Cruzeiro deu um ultimato e depois contratou outro jogador. Eles sabiam que era algo que eu queria, que eu desejava ir para este clube, o Cruzeiro, nesse momento. É interessante porque essa fala do Valentim Gomes, ela se opõe à própria versão do Vélez. Mas então, corrobora com a versão do Cruzeiro. Exatamente. Então, assim, ele desmentiu o Vélez. Uma coisa bem interessante colocada. Algo a dizer sobre isso? Vocês querem comentar? Cara, eu só queria dizer foi quem mais perdeu na história, né, Val? que tudo que eu apurei, que eu consegui apurar com relação a essa história, passando pelas pessoas do Cruzeiro, através da proposta deixada com o senhor de futebol, o Alexandre Matos, tudo que eu consegui apurar a respeito disso foi exatamente o que o Cruzeiro passou e agora o que o jogador está falando. E eu, o tempo inteiro, sempre tive o cuidado, até por ter conseguido apurar boa parte da história, de que o Cruzeiro não era o responsável, na minha opinião, pelo negócio não ter virado. As pessoas no Cruzeiro fizeram tudo correto da forma que deveriam fazer. E o Vélez foi extremamente amador na forma que conduziu essa situação. E isso acabou fazendo com que o Cruzeiro não concretizasse. E, para mim, eles estão arrebentando a carreira do Valentim Gomes. Só uma informação sobre o Gomes. Ele retornou ao Vélez e foi titular, inclusive. E jogando bem, tá? Eu fui bem lá, né? E jogando bem. É um bom zagueiro. O Vélez arrebentou. Eu, assim, não ficaria assustado dele em algum momento da carreira, quem sabe, aparecer no Cruzeiro, não. Não é informação, eu não ficaria surpreso. Feeling. Não, é apenas um filhote de pensamento que me ocorreu aqui. Às vezes, se algum zagueiro do Cruzeiro começar a decepcionar até a próxima janela, o Cruzeiro pode pensar de novo em fazer esse investimento. Ou quem sabe ou uma venda. Jesus, aí tudo é possível. Aí são os ajustes de elenco que eu acho que ainda podem acontecer no Cruzeiro, de acordo com o desempenho a partir de agora. Mas sem esperar o time, né, realmente jogar, fica difícil realmente cravar que tá tudo equilibrado, que tá tudo bem nesse sentido. Aí eu entendo o Valu, concordo com ele, mas o momento do Cruzeiro realmente indica uma espera, dar uma freada no investimento e vamos ver essa rapaziada jogando agora com o Jardim para depois, se for o caso, precisar fazer novos investimentos. Ficou feio pro Vélez, né? Muito mais feio ainda. Sem dúvida. Porque enquanto são instituições se confrontando no discurso, beleza. Aí vem um jogador que tá... E tá lá dentro, tá jogando, tá cumprindo dele. Pô, imagina ele meteu o pé na porta. Imagina a carinha boa. Mas a verdade é que ele tá certo, cara. Pô, tá certo. Claro que O cara tá. ficou treinando numa praça. Exato, Pô, cara, ele tem isso? 100% de razão. E a gente tem que ensinar esses clubes argentinos a cumprirem palavras. Não, só para você ter uma ideia do quanto o clima tá gostoso do Valentim lá no Vélez, ele, nessa mesma entrevista, ele falou que o Vélez inventou que ele tá com uma lesão no joelho. Ele disse isso? Aham, na mesma entrevista. Ah, então tem que ir lá buscar. Que clima gostoso, hein? Você não buscaria? E aí, Valu? Eu acho, tudo bem, aqui ó, vamos lá. Eu também, até agora, eu não buscaria nenhum jogador pro Cruzeiro. Isso, até agora. Só que depois dessa entrevista, eu vou lá. Você sabe que... Vou lá e ofereço 5 milhões de dólares. Você sabe que no dono diante da entrevista, acho que não tem mais clima, eu pago 5 agora. 5? Isso tudo? 5? 5. Cara, eu ofereceria 4,5 mais bônus de mais... Oferece a metade, deixa um percentualzinho com o Vélez. E assim, se quisessem, tá? Se não quisessem, vocês estão vendo aí o problema. Sabe o que me chama a atenção essa história dessa discussão de não contratar, dar tempo pro pessoal, até para ver as peças e tal? Eu me lembro, o Cruzeiro estava ainda em Série B, né, em toda aquela confusão e sofrendo transfer ban. E assim, o Cruzeiro contratava muitas vezes em baseadas, né? E aí aconteceu um transfer Pastana ban. fez isso, ele contratou de acordo com o relógio do transfer ban. Exatamente. Trouxe um container de jogadores. E aí o Cruzeiro ficou uma fase sem poder contratar e firmou-se, né, o Lucas Ventura e o Nonoca no meio campo. Isso. E aí aqui mesmo, donos da bola, o Vinícius Gris, comentarista, hoje está no 98, falou: o melhor diretor de futebol do Cruzeiro foi o transfer ban. Que aí nação cruzeirense, né? O Cruzeiro se preparando, mas sempre
há aquela discussão, né? Como eu falei no início do vídeo. Será que realmente o Cruzeiro precisa de reforço? Será que o Cruzeiro já está definido, sua equipe? Pois é, né? Muito se fala aí de uma possível negociação envolvendo o goleiro do Vasco, né? Léo Jardim, né? Para mim, hoje, temos que ser realistas, né? Temos que ser realistas. O pessoal da bancada aí não concorda, né? Mas hoje aquele goleiro do Vasco é muito promissor. Eu acho que é o único jogador do Vasco que se aproveita, é aquele goleiro do Vasco, né? Então, se ele pudesse vir para o Cruzeiro, sem sombra de dúvida, é um grande jogador, pessoal. É um grande jogador. Cássio vive um bom momento? Não. Cássio, depois que ele chegou no Cruzeiro, fez alguns bons jogos, mas também falhou em outras situações. Não é aquele goleiro que passa confiança. Cássio só passa confiança, pessoal, quando ele tá bem. Quando ele estiver bem, mas em nenhum momento ele pegou uma temporada bem, né? Até porque chegou agora, recente, né? Mas não é aquele goleiro que passa confiança, não é aquele goleiro que você sabe que a qualquer momento pode contar com ele. Cássio é daquele goleiro que ele pega aquela bola que você pensa que vai ser gol e ele deixa passar aquela bola que você vê que não, aí é fácil, ele vai pegar, aí ele deixa passar. Para mim, esse goleiro não passa confiança para a torcida. Qual é o goleiro que passa confiança para a torcida? É aquele goleiro que dificilmente ele leva um gol besta, um gol bobo, né? Ele não vai levar frangos. Vai levar gol? Vai que faz parte, né? Faz parte do futebol sofrer gol, né? Mas ele não leva gol besta, não leva gol fácil. E uma e outra oportunidade, ele salva aquela bola que você já contava que ia levar o gol, né? Ele vai lá e faz um milagre. Esse sim é o goleiro que passa confiança para o torcedor, né? Esse sim. Porque você não está esperando ele fazer uma defesa, ele vai lá e faz. Não sofre frangos, não sofre peru. Mas Cássio, infelizmente, tem dessas, né? Quando você pensa que ele vai pegar a bola, ele sofre o gol. Quando você pensa que é gol, ele pega a bola. É o contrário, né? Mas é isso, né? Leonardo Jardim teve esse período aí, preparação da equipe, visando o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse que é difícil, pessoal. O Campeonato Brasileiro não é fácil. Tem o início da Sul-Americana, outra competição que a gente perdeu, né, o ano passado, infelizmente. Mas o objetivo esse ano é mais uma vez chegar à final. Tem a Copa do Brasil, então o Cruzeiro está montando um elenco para chegar firme e forte nas principais competições. Não adianta aqui a gente montar um elenco para disputar estadual. Eu acho que esse elenco o Cruzeiro está montando é para disputar, pessoal, Sul-Americano para ganhar, Brasileirão para ganhar, Copa do Brasil para ganhar. Mas não é só o torcedor cruzeirense que está dizendo isso, né? Quando você puxa em qualquer mídia, em qualquer rede social, todos falam isso, né? O Cruzeiro está montando um elenco, montou, né? Ainda está negociando com outros jogadores, né? Quem sabe aí Léo Jardim. Vamos aguardar, né, o que Pedro Lourenço fala, né? A mídia diz que não tem negociação, mas é claro, né? Se Pedro Lourenço estiver negociando, ele não vai revelar antes de estar fechado, né, pessoal? É um grande jogador. Para mim chegava para somar o elenco, né? Disputar ali posição com o Cássio, né? Jogador jovem, jogador promissor. Eu acho que para o jogador também seria até melhor, né? Tá numa equipe de alto nível, né? Visando a seleção brasileira. Acho que para o jogador seria fundamental, sem sombra de dúvida, né? Então é isso, pessoal. O que é que vocês acham aí? Léo Jardim no Cruzeiro. Deixa aqui a sua opinião, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.